UNAERP. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Liz Barreto, estudante de jornalismo da UNAERP, e esse é o Memórias da Comunicação, um projeto dedicado aos 100 anos de rádio em Ribeirão Preto. É um projeto de extensão do nosso curso. Estou aqui hoje com os meus amigos estudantes de jornalismo. Nós produzimos todo esse programa que vai acontecer hoje. Estou aqui com Alessia Barbosa, Kaique Carvalho, Gabriel Correia, José Oliveira e Maís Orlando. Tenho o prazer de receber Antônio Carlos Morandini, que é um dos principais comunicadores de Ribeirão Preto. Seja muito bem-vindo, Morandini. Muito obrigado a vocês. Eu quero desejar sucesso na profissão a todos vocês e tenho certeza absoluta que com essa força interior que vocês demonstram ter, vocês serão sucesso no amanhã. Muito obrigada. Morandini, a gente vai fazer uma apresentação sua agora e logo depois a gente começa com a entrevista. Antônio Carlos Morandini é um dos principais comunicadores de Ribeirão Preto. Completando 66 anos como comunicador, trabalhou em diversos veículos. Na área do rádio, trabalhou na PRA7, Rádio Cultura, Rádio Show, CMN e na Rádio 79. Passou também a trabalhar na televisão pela TV Record de Franca, sendo âncora do TV Record Regional. Atualmente, Morandini apresenta seu programa de maior sucesso pela 79, Morandini Larga Brasa, que estreou em 66 e completa esse ano 58 anos no ar. O programa repercute as principais notícias de Ribeirão Preto e região, e a Rádio 79 hoje faz parte do Grupo Tati, em Ribeirão. O programa Larga Brasa é transmitido na TV, rádio e de principais multiplataformas. Morandini, seja bem-vindo ao Memórias da Comunicação. Vamos dar início à entrevista. Muito obrigado. Muito obrigado. Como você iniciou a sua carreira no rádio? Bom, eu comecei primeiro no jornal. Tinha aqui o Diário de Notícias, que era da Cúria Metropolitana, um jornal muito vibrante. E o que acontecia? O jornal, naquele tempo, ele vivia pegando notícias via, vamos dizer assim, tipo pirata, né? Pelo código Morse. Então, as transmissões eram feitas por código Morse, as agências noticiosas. Nós tínhamos um telegrafista que ele captava as notícias, fazia as chamadas tripas, e vocês não conhecem isso, que era um papel linha d'água que recebia as notícias via código Morse. E aí o que acontece? Eles pegavam e deixavam de colocar as preposições, os artigos, e nós, que éramos estagiários, comecei lá com 13 anos de idade, eu fazia a colocação dos artigos, preposições, para ir para o jornal no dia seguinte. E fazia uma coluna estudantil no Diário de Notícias. Você vai desenvolvendo esses trabalhos e a tinta entra no sangue, né? Não sei se é o cádmio e o chumbo que entra no sangue, ou a notícia que entra dentro de você, e você começa a se entusiasmar. E aquele tempo, só para vocês terem uma ideia, não tem celular, não tinha nada. O que nós tínhamos? Tínhamos o Jornal de São Paulo, que chegava aqui no dia seguinte ao da notícia, às 12 horas. A via Anhanguera era de terra batida. A partir de Campinas é que havia concreto na pista. Então, ou você ia de trem pela Mujana, que tinha que fazer uma baldeação em Campinas, porque a bitola era mais larga em Campinas, ou você aguardava o ônibus chegar, que era no dia seguinte, 2 ônibus da Cometa e do Expresso Brasileiro, que traziam de São Paulo. Tinha um grande, vamos dizer, grande jornal falado Tupi, do Corifeu de Azevedo Marques, do Gonçalo Parada, do qual fiz parte como correspondente, depois de muito tempo, e que o pessoal ficava aguardando a notícia. E o Diário de Notícias fez um convênio com a Rádio Brasiliense, e o que ele fez? Às 11h20 da noite, quando você já havia recebido todo o noticioso das várias transmissões por código Morse, etc., a gente pegava, pelo telégrafo, a gente pegava e lia a notícia no Diário de Notícias no ar. Era furo, porque você só ia saber essa notícia no dia seguinte. Então fomos fazendo assim alguns anos, fazendo esse tipo de comunicação e também
escrevendo para o jornal. E aí você passa a disputar com os colegas as manchetes. Nós aguardávamos, porque o editor ele não dava a entender qual seria a manchete. Então nós ficávamos até às 5 da manhã, quando o jornal ia para rodar nas máquinas, certo? E eles eram feitos em linhas de níquel-cádmio e depois compostos. Então a gente só ia saber a manchete no dia seguinte. Então nós ficamos até às 5 da manhã aguardando sair as notícias para depois a gente comemorar no barzinho, etc., quem foi o campeão. Depois, quando nós estávamos no tiro de guerra, a gente brigava pela manchete e ficava até às 5 esperando sair quem é que havia ganho a principal manchete do jornal, e saímos dali e íamos por tiro de guerra direto. Nesse meio de tempo, eu deixei de fazer o Diário de Notícias no ar e fui contratado pela antiga PRA7, que hoje é o Sistema Clube. Naquele tempo era PRA7. Se não foi a primeira, uma das primeiras rádios do interior do país. Grande rádio, Sr. José da Silva Bueno, ele quem elaborou o projeto de todo o contexto do prédio, da rádio, era coisa incrível. E tinha artistas que foram para a Globo. Por exemplo, não sei se vocês sabiam, que o Boni, junto com o Edivaldo Pacote, que eram os comerciais da Clube naquele tempo, o Boni mesmo que tocou a Globo, eles saíram daqui, como a Maria Augusta de Matos. Maria Augusta de Matos foi responsável pela contratação de grande parte do elenco da Globo, que fazia as novelas. Saiu daqui de Ribeirão Preto. O Salgadinho, que fazia o Salgadinho na Globo, Rogério Cardoso, saiu, ele veio para Ribeirão Preto aqui. Moacir Franco começou a ser cartazista do Cine São Jorge e fazia esquetes na PRA7. Então a gente foi sendo desenvolvido no jornalismo dentro desse aspecto, sempre procurando dar notícia. A gente fazia de unha encravada a caspa no cabelo. O que quer dizer isso? Você fazia de tudo, programa às suas ordens, jornal noticioso, fazia tudo que você pensar. Eu tinha um programa naquele tempo que chamava PRA 7 a 7. Pegava notícia, política. Eu dormia na delegacia praticamente. Quase que eu ia para a delegacia e ficava lá pegando notícia. Não tinha boletim, não. Era direto lá. E depois da Clube, onde nós tivemos muitas vitórias jornalísticas, etc., eu fui contratado pela Rádio Cultura, que era que estava em primeiro lugar. E tínhamos aí ícones do jornalismo, Fuad Cassis, Jovino Campos, Wilson Veri, Sebastião Porto e tantas outras pessoas, jornalistas e radialistas. Eu fui também um deles. Eu tinha um programa que era pela manhã, que chamava De Homem para Homem. Bom, aí eu fui contratado depois pela 79, que era o ícone das rádios em Ribeirão Preto. E lá eu fiquei de 1966, dia 10 de maio, até hoje. Saí 2 ou 3 vezes, mas pontuando algum tempo fora, mas depois voltando para o ninho antigo. E televisão, eu comecei a fazer em Franca, na Record, depois eu vim aqui e comandei o Jornal do Meio-Dia durante um bom tempo, junto com a Tânia Figueiredo, Patrícia Badessa e tantos outros. E, obviamente, que a gente foi se forjando nessa questão jornalística daquele tempo. E na 79, então, o nosso programa Larga Brasa, nós começávamos primeiro das 7h30 até as 8h20, depois começamos das 7 às 8h30, depois das 7 às 9, das 7 às 10 e às 11h eu tinha um outro programa, segunda edição do Larga Brasa.
eu tinha os chamados mini-repórteres, que eram os meninos dos bairros, que eram maravilhosos, sem vício, sem nada, vinham e te contavam o que aconteceu no bairro. Se tinha buraco, eles falavam do buraco. Se havia valeta, eles falavam da valeta. Se o mato estava crescendo, eles falavam do mato. Se tinha problema policial, eles falavam também. E quem vinha nesse tempo e frequentava o nosso programa, além de outros que foram bem depois no jornalismo e radialismo, o Heraldo Pereira, que hoje está na Globo. O Heraldo Pereira, que às vezes apresenta o Jornal Nacional e outros jornais, ele saiu daqui, ele fala isso. Inclusive no programa da Globo ele citou. Eu comecei na 79, aos 9 anos, no programa Larga a Brasa, do jornalista Antônio Carlos Morandini. E é grande amigo nosso até hoje. Era um grande amigo. E tantos outros se passaram e tantos outros se fizeram. E é isso, mais ou menos, que eu tenho. Depois entramos na TV Tarde. Antes eu fiz o Canal 20, Canal 22, que foi um sucesso. Canais 20 e 22 foram um sucesso. Nós, inclusive, entrevistamos vários candidatos à presidência, inclusive o Bolsonaro, quando foi candidato a presidente, uma das primeiras entrevistas foi lá. E ele dizia, você presidente. Eu falava, será? Né? Não tinha aquele estofo de presidente, né? E tantos outros mais que nós entrevistamos. Bom, e mais, nós fizemos cursos no exterior, fiz um curso na Deutsche Welle, na Alemanha, e quase fui contratado por lá. Foi um curso de divulgação de fatos regionais, e a Deutsche Welle, a Voz da Alemanha, que era em Bonn, em 75, havia me convidado para eu participar do programa que eles tinham direcionados para as comunidades de língua portuguesa. Então, fizemos vários cursos depois no exterior, na Rússia, na Alemanha outra vez, tivemos na Europa em vários cursos, fizemos o 5º Hispano-Americano, Congresso Hispano-Luso Americano-Filipino, onde defendemos a tese de que o trânsito deveria ser matéria curricular nas escolas, e também defendemos a tese dos conselhos comunitários. Aliás, a Alemanha, em termos de conselho comunitário, já naquele tempo era algo imitável, porque era muito bem feito e a gente tinha que copiar, porque sempre foi muito bem feito. E assim a gente, naquele tempo, vocês pensam que é como hoje, tem um celularzinho que você vai de qualquer lugar do mundo e você fala. Eu cheguei a fazer meu programa agora da Austrália, embora com dificuldade por causa do horário de lá, que são 13 horas adiante daqui, às vezes mais uma com o horário de verão. Minha filha mora lá, eu tive que ir lá e fiz um programa Larga a Brasa de lá. Só que às vezes eu fazia à noite, mas tinha que tomar cuidado para não infringir a lei do silêncio de lá, porque eles medem tudo, e se alguém reclamar, eles colocam um decibelímetro, e se a sua voz for mais forte, eles vão lá e te multam. Entendeu? A lei do silêncio é prioritária, na Alemanha também. E aí fizemos várias visitas, depois eu fui conhecer, porque eu gosto muito de estudar as pirâmides, conhecer o Egito, a Grécia, conhecer vários outros países, que eu fiz parte de uma comissão do tratamento de esgoto em Ribeirão Preto, Itália, Piemonte, Inglaterra, França e etc. E a gente sempre aprendendo e colocando na prática o que a gente via de bom que tinha lá, sempre também verificando o jornalismo. Passamos pelos momentos difíceis de 64, quando houve um movimento militar e nós tínhamos que dosar o que falávamos, porque senão nós éramos chamados junto a alguém que tinha por essa missão regrar o que se falava, o que não se falava, e passamos por esse momento e não queremos voltar, nem por uma da esquerda, nem por lado da direita. Zero. Morandini? E fala.
Ai, desculpa te interromper, a gente tá... Não, à vontade. É muito importante a gente saber a sua linha do tempo, assim, a linha do tempo que você está traçando, porque a gente está fazendo um programa histórico da rádio em Ribeirão. Então, todas as informações estão colaborando para a nossa entrevista e está sendo muito rico. Posso interromper com uma pergunta? Pois não. Qual foi... Você começou no jornal, aí depois você falou que foi para a PRA7, certo? Sim. Você tem algum momento marcante que você lembra com carinho da PRA7? Tenho vários. Você consegue citar um que você considera mais importante? Olha, eu tenho alguns de pessoas que eram procuradas pela polícia que se recorriam a mim para se entregar à polícia. E sabiam que comigo eles iam pagar a sua pena, mas não iam ser maltratados. Vários deles, né? E fora outras coisas. Por exemplo, naquela época, na PRA7, houve um fato bem definido. Uma das primeiras grandes reportagens que eu fiz. O Tesouro de Serra Azul. Em Serra Azul, um pedreiro e o dono de um bar estavam procedendo a uma reforma. E num fogão a lenha, o pedreiro encontrou um tinteiro, um tinteiro daqueles tempos francês, e dentro dele havia um bilhete que dizia que em tal lugar assim, assim, assado, havia um tesouro. E aí recorreu-se à história e descobriu-se que um padre, segundo a lenda, havia sido morto e ninguém encontrou o tesouro que ele dizia ter. Uma gruta lá e tal. E o pedreiro e o dono do bar começaram a discutir para verificar a quem pertenceria o tesouro. Descobriram que o terreno era foreiro, isso é, pertencia à igreja. E aí foram discutir com os juristas como é que ficaria a questão. O dono do bar fechou o bar, disse que não ia continuar mais a reforma. O pedreiro recorreu a mim várias vezes, e eu fui lá, em Serra Azul e tudo mais, e inclusive vários órgãos de divulgação do exterior, da França, da Alemanha, vários órgãos vieram para cá para cobrir o fato, porque Serra Azul não constava naquela época no mapa. E aí começou a constar, porque todo mundo vinha para cá e queria saber onde era Serra Azul e a história do tesouro. Por fim, ninguém sabe se aconteceu de se encontrar o tesouro ou não, sabe-se apenas, e o pedreiro quem denunciou, que o dono do bar fez uma reforma muito maior do que aquela prevista e não deu mais bola para o Sampaio, que era o pedreiro que estava fazendo a reforma. Esse foi um fato importante que mobilizou a população de Ribeirão Preto naquela época. Um fato da PRA7. Da cultura nós temos vários. Da 79, então, nem se fala. Quando meu filho estava sendo gerado, a minha mulher grávida, eu parei o carro na esquina da São José com a Lafayette, onde os ladrões, houve um tiroteio com a polícia, morreu um dos ladrões ou traficantes, e um deles subiu numa mangueira. Aí ficou conhecido o caso do Zé da Mangueira. E ele lá em cima começou a chamar o arcebispo, o comandante da polícia, porque ele queria ganhar tempo até o amanhecer. O bombeiro colocou holofote em cima dele, a polícia com armas apontadas para ele e ele com duas armas. Aí ele pediu que o repórter subisse. Eu subi, conversei com ele, tentei demovê-lo, falei, olha, você não vai sair vivo daqui, você pode tentar o que você quiser, mas aí tá todo mundo aí e tal, a hora que clarear, você vai pular, eles vão te acertar. Não, eu vou enfrentar. Então tá bom, desci, não fez nada comigo e tal. E aí quando foi ao amanhecer, clareou, ele tentou descer atirando, mas foi morto na hora. Nem chegou a ser morto na hora, porque ele foi levado ao hospital ainda, para não dizer que não falei de flores. Certo? Boa tarde, Morandini. Eu gravei essa matéria, passei para Tupi e ganhei o troféu Carlos Espera, que está aqui comigo até hoje. Que legal. O troféu Carlos Espera, um grande repórter
que entrevistou Caryl Chessman no Corredor da Morte, que era inédito isso, nos Estados Unidos, em San Quentin. Ele entrevistou o Caryl Chessman, que estava condenado à morte no Corredor da Morte da prisão de San Quentin. Boa tarde, e Morandini. Ele ganhou prêmios por isso e ele se tornou um dos prêmios da Rádio e TV Tupi. Muito interessante. E esse troféu está aqui. Boa tarde, Morandini. Eu sou José Oliveira. Você pode me chamar de Zé. Voltando para a PRA7, quanto tempo o senhor trabalhou lá? Olha, registrado 1 ano e meio. E mais 1 ano que foi antes de registrar, como estagiário. Boa tarde, entendeu? Morandini. Depois eu fiquei registrado na Cultura 1 ano e fui para 79 em 66 e estou lá até hoje. Eu saí da 79, fiz um tempo na Rádio Show, certo? Uhum. Depois eu fiquei lá de novo na 79, fui convidado para a CMN, certo? A CMN, Central Mujano de Notícias, e depois voltei para 79 e estou até agora. Fui para a TV Record, fui para a TV Record, fui depois para o Canal 20, em 22, e depois eu fui para a TV Tati, onde estou até hoje. Boa tarde, Morandini. Eu sou o Kaique. Boa tarde. Com os equipamentos que vocês tinham disponíveis naquela época, qual era a maior dificuldade de vocês para produzir um programa de rádio? Bom, todas. Em primeiro lugar, que não havia telefone. Não havia telefone. Os telefones que nós tínhamos eram orelhões, muito poucos. Ou nós, quando íamos para algum lugar, tínhamos que levar um gravador rever, uma fita desse tamanho, e esse gravador pesava 50 ou 60 quilos. E não tinha carro de reportagem. Nós tínhamos que pegar o ônibus da Cometa aqui. Antes era o ônibus da Cometa. E a gente ia até o local onde íamos fazer a reportagem, e lá tínhamos que pedir para as pessoas próximas, se tivesse um telefone, para a gente jampear o jacaré, um conector, para poder transmitir de lá para a rádio a notícia direto, ao vivo, certo? Chegamos a entrar 30 vezes num dia em edições extraordinárias dessa forma, com todo o sacrifício. E não tinha telefone fácil. Quando você encontrava um orelhão, era uma bênção. Agora depois é que chegaram o gravadorzinho geloso, que era italiano, elétrico, e posteriormente um gravador espetacular, que faria sucesso até hoje, um Philips holandês. Som ótimo, não quebrava, a pilha durava. E você podia, inclusive, fazer montagem na fita de uma forma especial para você poder cortar abertura, encerramento, etc. Era maravilhoso. Um som, olha, não sei se Wi-Fi, Hi-Fi, né? Wi-Fi é hoje, Hi-Fi. É mesmo. É muito interessante, né, saber desde o começo do rádio. E agora, trazendo um pouquinho da Rádio Cultura, a gente gostaria que você falasse qual que era o seu programa de maior destaque lá na Rádio Cultura, como que era a programação. Bom, eu tinha um programa chamado De Homem para Homem. Era o tipo larga brasa que eu tenho hoje, e que eu fazia apontamentos na política, na polícia e comentários. E tinha um quadro em que era o comentário, que era a opinião da rádio. Posteriormente, comecei a fazer, na 79, o programa Larga Brasa. E por que Larga Brasa? Porque aquele tempo, quando o Roberto Carlos começou a fazer suas músicas, ele falava, é uma brasa, mora, etc. Então, nós emendamos aí, Larga Brasa, mora. Ou Larga Brasa, mora, Andini. Nossa, legal, a gente não sabia dessa origem. Muito bom. Boa tarde, Morandini. Boa tarde, Morandini. Meu nome é Alessia Barbosa. Gostaria de saber por quanto tempo você trabalhou na Rádio Cultura? 1 ano. 1 ano. A Rádio Cultura, 1 ano.
Bom, e continuando... Bom, deixa eu me apresentar. Boa tarde, Morandini, eu sou a Maísa. Boa tarde. E continuando sobre a Rádio 79, a informação, né, é que ela foi criada para fazer frente com a PRA7, que era líder de audiência na época. Como foi esse processo da concessão da 79? Não só líder de audiência, como ela comandava os destinos da cidade. Ela tinha um programa que era o Centro de Debates Culturais. O Centro de Debates Culturais, ele enfocava os problemas da cidade e ouvia as autoridades dos mais variados setores e políticos dos mais variados viés e que davam opinião e metiam o pau no governo federal. O governo federal era do Getúlio Vargas, do PTB. Então o pessoal do PTB aqui foi ao Rio de Janeiro, porque a capital era o Rio de Janeiro, e falou com o Getúlio Vargas, dizendo que precisavam ter uma rádio aqui para combater, para contradicar o Centro de Debates Culturais, etc. Então, o Gregório Fortunato, que era o segurança do Getúlio, tomou para si a responsabilidade e colocou 2 canais à disposição da 79. Um deles, com o prefixo 79, era no dial 7.9, 79. E na onda curta, 92. ZYR 79, ZYR 92. Depois mudou, mas era assim no começo. A onda tropical, 90 metros, que hoje quase ninguém usa, ela chegava em todos os lugares do mundo. Nós tínhamos DX, que é comprovante de recebimento de radiação, do mundo todo, da Suécia, do Japão. Teve um japonês, da Marinha Mercante Japonesa, que veio aqui. Nós tínhamos aquele tempo o programa do Coraúça, do Tiririca, Balanga Beiço. Ele veio querer conhecer o meu programa, do Balanga Beiço, e levou cópia da fita para mostrar para os japoneses que ele tinha estado aqui. Tem muita gente que ouve lá. Então, o que acontece? Isso tudo era porque nós tínhamos um canal livre internacional pela Convenção de Genebra. Em 75, eu dei uma entrevista à Deutsche Welle, a rádio, a voz da Alemanha, e naquela oportunidade o Zé Júlio da Costa Silva gravou em Ribeirão Preto a minha entrevista pela onda curta, que era potentíssima na Alemanha. E radiou, e eu ouvi essa entrevista lá pela onda tropical, 90 metros. Entendeu? Então era uma rádio que tinha uma potência. No Amazonas, nós tínhamos penetração muito grande. Tanto é que, certa feita, vieram alguns políticos falar para os ribeirinhos que eles eram candidatos, porque eles não tinham como chegar de Riozinho, Ribeirinho, Rio Grande, etc., um a um, para dizer que eram candidatos. Então vieram aqui pela onda tropical e falaram. Então vocês imaginem o que é a potência dessa rádio. E aí foi a opção PRA7 79. E a 79, no meu programa, chegou a ter 80% de audiência. Foi um orgulho meu. Aquele tempo fechava o comércio. E eu tinha um programa chamado Do Outro Lado da Vida. Do Outro Lado da Vida era um programa que ia aos sábados, às 18 horas. E eu ia às cadeias, presídios, e eu via os presos contarem suas histórias, e eu romantizava não, novelizava, e mostrava as causas da delinquência, tentando provar que se você tiver algum tipo de educação, tiver algum tipo de prevenção, você pode combater a delinquência de forma diferente. Aquele tempo era assim, né? Hoje está mais difícil. Pô, que legal, Morandini. Primeiramente, boa tarde, eu sou o Gabriel Corrêa, e eu queria te perguntar, como é que você chegou para trabalhar na Rádio 79? Olha, fui convidado. Eu fazia uma coluna no jornal A Cidade. Jornal A Cidade, eu fiz uma coluna quase 40 anos. Hoje eu estou no jornal A Tribuna. Faço a Larga Brasa do Tribuna. Uma coluna diária.
E, inclusive, aos domingos eu conto uma história de Ribeirão Preto. E o que aconteceu? O senhor Horácio Lopes de Camargo foi um ícone do jornalismo em Ribeirão Preto, dono e jornalista do jornal A Cidade. Um dia ele me chamou: o Morandini, o Otávio, que está aqui, esse aqui, Otávio de Souza Silveira, ele é diretor da 79, ele precisa de um repórter, e ele quer você. Eu dei todas as suas características e ele quer contratá-lo. Eu falei: perfeito, só que eu tenho que dar satisfação pessoal da cultura e vou para lá. E fui. E olha, foi num dia que era comemorado o Dia das Mães, em uma homenagem à mãe de Welson Gasparini, que era o prefeito. Começamos no domingo e na terça-feira já começamos o programa. Então, estou aqui até hoje, quer dizer, saí, fiquei 1 ano na Rádio Show, fiquei mais uns 2 anos na Rádio CMN, voltei para 79 e estou muito bem. Obrigado. Chegou agora, a gente está aqui na Rádio Naerp, entrevistando o Antônio Carlos Morandini, um dos maiores radialistas da nossa região. Essa entrevista faz parte de Memórias da Comunicação, um projeto de extensão do curso de jornalismo dedicado nessa temporada aos 100 anos de rádio em Ribeirão. Perfeito. Morandini, como que era a programação da Rádio 79? A programação da Rádio 79 era pela manhã, logo cedinho, 5 horas, com Padre Barroso. Marcou época em Ribeirão Preto. Junto com Salvador Catanante. Eram os dois que faziam o rádio, tipo... E onde começaram também os irmãos Lourenço e Lorival. Certo? Eles começaram pequenininho lá, novinhos. E hoje estão até hoje, com 80 e tantos anos, cantando por aí pelo Brasil inteiro e arrastando multidões. E era pela manhã o compadre Barroso, depois vinha uma descarga de publicidade, e 7h20 eu começava o programa no meio da publicidade, ia até às 8h20 primeiro. Depois eu fui até às 8h30, até chegar das 7 até 9h30, das 7 às 9h30. E eu cheguei com as 10 horas, né? Depois eu tinha o programa das 11, que era o Larga Brasa dos mini repórteres, onde começou Heraldo Pereira conosco, certo? Heraldo Pereira tem aí até a foto dele, certo? E nessas viagens para o exterior, cheguei a entrevistar o Pelé, foi maravilhoso, humilde, brasileiro. Quando eu falei que era brasileiro, ele nos abraçou e falou para os assessores dele, lá, o segurança: meu Brazilian Friend, my Brazilian Friend. E acabou. Nós queríamos correr para tentar fotografar e tal, papapá. Ele falou: não, calma, esse é Heraldo Pereira. Calma que o Brasil é nosso. Calma que o Brasil é nosso. E nos deu uma entrevista. Lá na Alemanha eu entrevistei Günter Grass, Prêmio Nobel de Literatura. Naquele tempo foi com o livro O Linguado, Günter Grass. Entrevistei muitas pessoas nesse Brasil de meu Deus. Muitas pessoas. E por fora também, nos outros países também, por onde eu passei, eu entrevistei. São as horas. Ontem completou 60 anos do início do golpe militar de 64, e eu queria fazer uma pergunta referente ao Larga Brasa, que estreou 2 anos depois o golpe. Como Sim. Você pode definir o papel da rádio durante esse período, tanto como veículo de propaganda oficial, quanto como meio de resistência contra a ditadura? Olha, você não tinha como fazer resistência, né? Mas você tinha como driblar, certo? Certa feita, houve uma punção meningocócica de uma criança no meio de um hospital infantil, em que, por conta disso, 15 crianças faleceram com meningite. E vocês, peguem essa dica, procure sempre no necrológio do jornal, se é que ainda tem isso, né? Os jornais escritos ainda tem. O necrológio, para você saber
o que morreu a pessoa, tudo mais. E você, com contato com a funerária, você vai descobrindo muita coisa que fica por debaixo do pano. Quando morreram 15 crianças, eu falei, não é possível. Aí eu fui atrás e descobri que, por conta dessa punção meningocócica, as outras crianças foram todas afetadas e morreram. E eu dei a notícia. Aquilo foi um furor. E aí o responsável pelo setor militar me chamou. Antes ele disse para alguns colegas que ele iria me prender. E eles me falaram, não cometi um crime nem nada, e cadeia não foi feita para cachorro. Eu vou lá. Cheguei lá, ele fez um mise-en-scène grande e tal. Falei, o que o senhor quer mais que eu faça? Eu li, fui atrás, descobri e divulguei. Mas não podia porque o povo está revoltado. Falei, tudo bem. Vou fazer diferente. Tudo que chegar para mim agora, eu mando a pessoa aqui para o senhor. O senhor divulga, se quiser. Não. Assim também não. Vai divulgando, mas com cautela. Foi a única vez que teve esse problema. E num outro episódio muito pífio, e eu critiquei no 1º de abril. Foi no dia 1º de abril. Eu brinquei, a gente brincava muito no dia 1º de abril. E o prefeito de então estava começando e não havia ainda tido a oportunidade de fazer muita coisa. Então o pessoal estava cobrando e tal. E eu, no dia 1º de abril, no meu programa, eu inventei uma carta que o prefeito estaria pedindo demissão. Me chamaram lá, não fizeram nada comigo, né? E nada. Mas me chamaram a atenção. Agora, teve um outro caso. Houve uma vez a visita de um general que havia traído o governo federal, que era João Marques Goulart, casado com Maria Tereza Marques Goulart, e tinham os filhos João e Denise. O João Goulart tinha, vamos dizer assim, uma confiança muito grande no Amaury Cruel, que era comandante da região de São Paulo. E quando ocorreu o movimento militar, o Amaury Cruel se aliou aos contrários ao João Goulart. E falou-se muita coisa e tal, aventou-se hipóteses. Mas o que aconteceu? Simplesmente, eles foram para o Cruel, foi para o lado contrário ao João Goulart, se aliou ao pessoal que estava fazendo o golpe. O que aconteceu depois? Simplesmente, ele foi homenageado aqui, e ele veio. E no dia da entrevista, eu havia até entrado na faculdade de Direito, eu de bonezinho, de bicho, perguntei a ele, como é que o senhor, compadre de João Goulart, padrinho de João e Denise, esse era o apelido do filho dele, foi traí-lo? Bom, imagine que fizeram um levantamento na minha vida, de cabo a rabo, SMI e tudo mais que tinha aí. Posteriormente, quando eu fui convidado para ir para a Alemanha, não deu nada. Teve um advogado que falou também lá na Recreativa, no jantar, e eles levantaram tudo dele e tal. Quando eu fui convidado para ir para a Alemanha, para a Fundação Germânica para os Países em Desenvolvimento, eu fui buscar meu passaporte no DOPS. O delegado me chamou lá e falou, olha, você não vai sair. Não vai sair porque o seu nome consta aqui numa investigação do SNI. Tal tempo assim, assado. O senhor só vai poder sair se uma autoridade reconhecida por nós te der um aval. Por sorte, eu encontrei um delegado de Ribeirão Preto, Celso Camargo Azevedo, que abonou a minha saída, porque senão eu não podia ter saído do país.
São coisas assim. São fatos que estão na nossa vida no dia a dia. É mesmo. Inclusive, muito obrigada pelas dicas de jornalistas. Não estamos tudo aqui. Morandini, falando sobre o Larga Brasa, ainda nele, a gente tem um momento marcante na história do programa, que foi a campanha Muita Lágrima Já Rolou, mas o Nordeste continua seco. Sim. Nessa campanha foram arrecadados toneladas de mantimentos e enviaram para o povo nordestino. Essa campanha resultou em um aumento significativo da audiência do programa. E como que esse aumento destacou? Já tinha audiência? O resultado da campanha foi a união de todos os órgãos de comunicação de Ribeirão Preto, que, aliás, foi o mérito do então prefeito Antônio Duarte Nogueira, pai do atual, que ele conseguiu unir, e a maçonaria, a todos os órgãos para divulgar a seca que estava no Nordeste e a necessidade de se unir. Nós mandamos dezenas de caminhões lotados. E quem foi à frente deles foi o doutor Décio Agostinho Gonzalez. E eu fui depois para acompanhar a distribuição. E olha, eles tiveram que lutar tanto, porque a política já estava aguardando os caminhões na entrada do estado para poder distribuir em nome da primeira-dama da época. E aí eles levaram direto para o Exército, para que o Exército distribuísse nas cidades que nós acompanhamos, cidade por cidade, distribuição por distribuição. E os maçons também ajudaram muito nisso. Bom, um outro marco muito importante aqui na cidade de Ribeirão Preto foi o temporal de 1994. E, Morandini, eu queria te perguntar, como que foi a cobertura desse desastre pelo rádio? Bom, nós tínhamos na 79, nós tínhamos um gerador de energia no estúdio, no transmissor. Quando acabou a energia de toda a cidade, nós fomos fazer a transmissão direta. E aí começamos a fazer o apelo, certo? Para quem tinha aqueles radinhos portáteis e tal, para ajudar. E fomos irradiando o que aconteceu. Morreu uma senhora na rua Felipe Camarão. Caíram várias torres de transmissão de emissoras de rádio. Casas foram destruídas, inúmeras casas. E eu sei que, infelizmente, tivemos muitas pessoas feridas. Então, isso tudo foi divulgado e o pessoal acorreu à Cava do Bosque, onde era a central de recebimento das doações, e foi feita distribuição emergencial enquanto a luz não era restabelecida, faróis, lanternas, tudo isso foi direcionado para os locais mais atingidos pelo tornado. Foi um tornado que se abateu sobre Ribeirão Preto. E fora, foi danoso para o município. Muitas casas caídas, muitas pessoas feridas e muito prejuízo. E tudo isso, todo esse evento, assim, vocês conseguiam cobrir por esses radinhos portáteis que você falou? Sim, através do gerador no transmissor, que nós tínhamos um estúdio no transmissor e um gerador. Então nós ficamos no estúdio recebendo as informações dos repórteres, e não tinha celular também não naquele tempo, certo? E fomos direcionando o pessoal pelo telefone, magneto mesmo, telefone digital, de disco. Acostumado com a época atual, você fala digital, é disco, discado. E discava e falava em tal lugar, e a gente ia pedir, olha, por favor, direcione para tal lugar. E foi uma cobertura completa, uma cobertura digna de todos os manuais de jornalismo e radialismo. Morandini, partindo agora para a Rádio Show, poderia nos contar como foi seu ingresso? A Rádio Show é o seguinte, havia um grupo que comprou a Rádio Show, que era a antiga Rádio Colorado, melhoraram o som, multiplicaram o seu som, e nós fizemos aí uma rádio diferente, bastante comunicativa, bastante noticiosa, e ela ganhou o primeiro lugar em 3 meses. 3 meses. Ganhamos o primeiro lugar no Ibope,
em 3 meses. Gente muito boa, gente maravilhosa, entendeu? E conseguiu-se com essa união, porque rádio é união, viu? Não adianta você contratar estrela que não seja unido. Televisão, rádio, é tudo união. É uma equipe. Se não for equipe, só tiver estrela, não vai para frente. Entendi. E em que ano que o senhor ingressou na rádio? Deve ser, olha, tô lembrado. Um ano antes de fechar. E fechou porque as coisas... Não, fechar não. Se transformou em rádio evangélica à época. 2 anos, quase 2 anos. E em que ano que ganhou esse prêmio que o senhor comentou? Qual prêmio? Do Troféu Carlos Espera? Isso. Foi lá para 1970, 72, por aí. 1900 e bolinha. E, Morandini, você tinha um programa nessa rádio, a Rádio Show? Tinha, o Larga Brasa. Esse programa. Ia das 7 até as 9h30. E pode falar algum dos profissionais com quem você trabalhou? Como é que é? Você pode citar alguns profissionais com quem você trabalhou? Poxa vida, tantos. Mas especificamente o Wilson Tony. Na Rádio O Wilson Show. Tony trabalhou comigo muito tempo. Luquez Júnior, o Passarelli, que faleceu há pouco tempo. O Masson, Carlos Masson, certo? E tantos outros que nós tivemos lá, que trabalharam conosco. Eu posso até correr o risco de porque depois de determinado tempo você vai ficando com a cabeça meio esquecida. Mas são tantos que colaboraram conosco, vocês nem querem saber. São muitos personagens. O próprio Heraldo Pereira começou quando criança. São muitos personagens importantes nessa história e você é um deles. É um prazer estar recebendo você aqui na rádio. E, bom, agora falando da CMN, que você também trabalhou, né? Qual era o programa com maior destaque dessa rádio? Larga Brasa. Larga Brasa, sempre comandando tudo. E também era nesse horário das 7h30 às 9h. Qual era o horário? Das 7 até as 10, quase. Das 7 às 10. 3 horas. E, aliás, uma coisa importante. Eu tinha uma praxe. Todo ano eu acrescentava 1 ano na comemoração do meu programa. Certo? Então, por exemplo, quando eu fazia 20 anos de programa, eu fazia um programa de 20 horas. No ano seguinte, 21. Eu cheguei a fazer ininterruptamente 45 horas direto. Você ia colocando reportagem, não é só falar. Não, você punha reportagem, comentava algum fato, trazia entrevistados, etc. Cheguei a falar 45 horas. Comecei numa sexta-feira e foi parar no domingo à tarde. Fui parar num domingo à tarde. Então, foi assim. Aí, no ano seguinte, minha família falou, nananina, não. Porque era difícil recuperar a voz depois de 45 horas. Certo? Nós tivemos na Rádio Show um programa destes, acho que foi de 45 horas, não sei se foi bem esse, não sei o ano, mas eu sei que nós fizemos no sorteio de uma Brasília amarela. Por coincidência lamentável, morreu nesse meio tempo o grupo Mamonas Assassinas. Olha, nós recebemos mais de 100 mil cartas, porque aquele tempo não tinha internet, nada. Você tinha que mandar a carta mesmo, levar no correio, levar na rádio, etc. Bom, para vocês terem uma ideia, lotou um quarto da emissora. Lotou. Não tinha mais espaço. Lotou. Ganhou uma senhora do Castelo Branco, a Brasília Amarela. Mas foi um show, certo? Da Rádio Show. E estamos aí até hoje no show da 79, vocês no show da rádio na época. Voltando agora a falar da Rádio 79, ela foi administrada pela Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, pela família Campos e depois pelos jornalistas Jorge Cajuru e José Luiz da Atena, até chegar ao Grupo Tati. Qual foi a mudança maior para vocês jornalistas nesse período?
Olha, na época do Datena e do Cajuru, eu não estava lá. Eu estava na CMN, certo? Mas eles passaram depois para o Grupo Tati, certo? E antes, a Associação Comercial. Aliás, é importante dizer, o Grupo PTB, que ganhou a concessão do Getúlio Vargas, depois não conseguiu administrar a rádio e passou para os que faziam parte da diretoria da Associação Comercial. Não era da Associação Comercial, da diretoria, certo? E eles, então, depois venderam para nós, funcionários. Nós não sei se vocês sabem das questões trabalhistas, mas naquele tempo nós não éramos optantes. Não tinha esse fundo de garantia por tempo de serviço. Você ia trabalhando e a partir de 10 anos você era estável, tinha uma série de direitos. O Grupo Silvio Santos tentou comprar a 79 e eles verificaram que os direitos trabalhistas eram maiores do que o valor que eles iam pagar para a rádio. Então a Associação Comercial, ou os membros da Associação Comercial, vamos assim dizer, chamou-nos, os funcionários que tinham esta garantia e estabilidade, e nos ofereceu: olha, nós vamos vender para vocês, vocês abrem mão da estabilidade, isso nós abatemos X do preço da rádio, e vocês vão pagando com aquilo que vocês apurarem na venda de anúncios. E assim foi. E assim foi feito. Quando nós ficamos lá, nós tínhamos 11 sócios. 2 sócios anteriores permaneceram, eles que faziam parte da Associação Comercial. E os outros que faziam parte do grupo de trabalho, que não eram optantes, ficamos tocando a rádio. E aí depois ela foi vendida para o grupo, acho que Barão do Mauá, se não me falha a memória, em seguida para o Datena e para o Cajuru, e depois para a Tati. Muito bom. Morandini, você chegou a ser vereador e vice-prefeito aqui em Ribeirão. Qual foi a importância da rádio na sua carreira política? Naquele tempo, é o seguinte, o povo não tinha quem os defendesse. Então, por exemplo, aqueles que estavam eleitos ficavam sentados nos seus gabinetes, enfim. O jornalismo, não foi só eu, foram vários. O que acontecia? A gente ia para o bairro, pisava no bairro, e estava lá para orientar, para pedir, e a gente era atendido. E aí você criava, vamos assim dizer, uma força eleitoral. E aí aconteceu, certo? Mas eu deixei da política há 24 anos. Há 24 anos. Sim. Entendi, muito interessante. Durante todo esse tempo na sua trajetória pelo rádio, você poderia nos falar um momento que foi uma virada de chave ou um momento que foi de grande importância na sua visão? No rádio é o seguinte, todo dia é uma virada de chave. Você está fazendo um programa, você não sabe o que chega. Chegam perguntas, críticas, pedidos de informação, orientação, utilidade pública, muita utilidade pública. Hoje, o que a televisão faz, de encontrar famílias, membros de família, crianças e tudo mais, nós fazemos isso há muito tempo pelas ondas do rádio. Então, sempre foi um instrumento de agregar a família, de agregar a população. Sempre teve esse condão. E aí você passa a fazer parte da família. Morandini, nesses 100 anos de rádio em Ribeirão, você acha que a região conseguiu criar sua própria identidade? Como você descreveria essa identidade da rádio? Olha, a região sempre teve uma identidade. Por mais que as emissoras tentem cobrir a todas as cidades, etc., sempre há uma vertente local. E aquilo que é local diz mais de perto ao cidadão
do que aquilo que é regional, nacional e estadual. Primeiro, o local onde você se posiciona. Você sabe se tem um tornado e tudo mais, se tem algum acidente no caminho que você vai fazer, etc. Agora, depois, o Estado. E, por último, a nação. A não ser que os fatos da nação se sobreponham a tudo isso. Então, é importante a gente sempre ter essa visão. As questões locais são muito importantes para os moradores da cidade. E se a cidade tiver, vamos dizer assim, extensão regional, para aqueles que convivem e vivem na troca de informações comerciais, estudantis, etc., isso vai fazer interesse para eles. E como você vê a importância do rádio para a cidade de Ribeirão Preto? Muito grande, sempre foi. E mais, uma pesquisa feita agora pelo Cantar Ibope, procurem saber, vocês vão ver que o rádio não morre. Porque o rádio, a televisão, você precisa estar atento à imagem e som. O rádio não. Você pode estar costurando, pode estar lavando as panelas na cozinha, pode estar viajando, você está ouvindo. Então o rádio vai ter sempre uma importância muito grande. Televisão terá importância. E vejam que com a internet a TV está perdendo a sua força. Agora o rádio não. O rádio não está. E segundo o Cantar Ibope, 87% das pessoas acham, pesquisadas, que o rádio não vai morrer. Bom, agora, durante a nossa pesquisa, né, você nos forneceu algumas imagens importantes da sua carreira, né, de momentos importantes que marcaram Sim. a sua história. O Andrei vai colocar aqui a primeira foto. Você poderia nos contar, né, um pouco sobre cada momento, o que foi para você cada momento nessas fotos? Vida Alves foi quem se tinha na história como a que deu o primeiro beijo na televisão. Deu beijo no galã Walter Foster. E ela disse a mim, numa entrevista, que Walter Foster, antes de dar o beijo nela, foi até sua casa pedir permissão ao seu marido para dar o beijo na Vida Alves. Muito legal. A próxima foto é essa. Você poderia nos contar um pouquinho também sobre ela? Juliana Malaguti, que trabalha conosco até hoje, e Saulo Gomes, falecido. Trabalhamos muito juntos em inúmeras reportagens. E sempre foi um orgulho, uma honra trabalhar com ele. Aí, se não me engano, é o palhaço Biriba. Biriba é um ícone de Ribeirão Preto. As crianças da minha época tinham que ir ao circo dele. Ele rodava a cidade toda. Ele ia e era uma pessoa maravilhosa. Sempre com bons conselhos, sempre com boas orientações para as crianças. Como palhaço, era um ícone em Ribeirão Preto. E conhecido por todos. Morandini, você poderia nos falar uma reportagem do Saulo Alves? Do Saulo Gomes? Isso, Saulo Alves. Saulo Gomes. Isso, Gomes, perdão. Outra campanha que fizemos juntos, uma campanha que, vamos dizer assim, mobilizou o estado de São Paulo inteiro. Ele na TV Tupi e eu na 79, que foi a campanha para o hospital do pênfigo foliáceo, a pedido do Chico Xavier, lá de Uberaba. Fizemos a campanha, vários caminhões saíram daqui e a população de Uberaba lotou a avenida, ou praticamente a avenida, que é do Rio Grande até Uberaba, certo? A estrada todinha lotada para recepcionar aquilo que Ribeirão Preto e o estado de São Paulo encaminharam para a dona Aparecida, falecida, e que era dona do hospital do pênfigo foliáceo. Morandini, boa tarde, bom início de noite, Gil. Né? Aqui é Gil Santiago e eu estou fazendo uma participação aqui, na verdade, para agradecer a sua presença mais uma vez com a gente. Ô, Gil, você precisa agradecer
compartilhar. Você sempre foi parceiro, amigo. Sim, compartilhar essas histórias com a gente, ou seja, a história do rádio de Ribeirão Preto, né? E esse é o objetivo desse nosso projeto, é esse registro histórico. Parabéns. Isso é importante. Para quem pensa que o rádio está morrendo, não. Estão esses jovens aí querendo saber e se aprimorar, fazendo um tipo de vamos dizer, uma coleção de fatos históricos e fotografias e tudo mais que vocês estão fazendo há muito tempo. É a memória do nosso rádio, Morandini. Mais uma vez, muito obrigado por ceder seu tempo precioso para a gente e principalmente seu conhecimento, né? Essa experiência que você traz e que faz parte da história do nosso rádio. É o meu agradecimento a você. Eu aqui agradeço, Gil. Você é uma pessoa que tem formado, vamos dizer assim, muitos jornalistas competentes, e você sabe disso. Estão por aí na grande imprensa, fruto do seu trabalho. Não é aquela história de dar um papel, é a história de fazer com que o jovem se aprimore. Principalmente, eu sei do seu trabalho, que tenha ética, que é muito importante no jornalismo e no radialismo. Ótimo. Forte abraço, meu amigo. Fique bem. Outro para você, querido. Morandini. Muito obrigado. Oi. Agradecendo de novo o seu tempo, por nos ter dado tantas dicas como jornalista, como radialista. Agradecer também por você ter fornecido tantas informações para o nosso projeto. Foi realmente um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Um abraço para vocês. Eu a quem agradeço. Obrigada. Esse foi Memórias da Comunicação com Antônio Carlos Morandini. Eu sou Liz Barreto. Eu sou a Alessia Barbosa. Eu sou o Kaique Carvalho. Eu sou o José Oliveira. Eu sou o Gabriel Corrêa. E eu sou Maísa Orlando. E você está ouvindo a Rádio Naerp. Agradecimentos especiais ao Leonardo Rabelo, Gustavo Arsencio, Andrei Violante e Gil Santiago. Obrigada a todos os ouvintes e até o próximo programa. Acompanhe as redes sociais da rádio e continue com a nossa programação. Obrigada, Morandini. Abraço. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio Unaerp. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Leonardo Rabelo e Leonardo Gibelli. Coordenação, Gil Santiago. Música, informação, prestação de serviço. Rádio Unaerp. A Rádio Unaerp dá voz à sociedade. Estamos recebendo hoje na Rádio Unaerp a advogada e coordenadora da Comissão de Diversidade Sexual da OAB de Ribeirão Preto, Letícia Duarte Hernandes. Eu gostaria de parabenizar a iniciativa de vocês. E para isso eu trago aqui